Sim, gente, hoje eu vou falar da trilogia que eu mais gostei de ler na vida. Na verdade, eu vou falar do primeiro livro dessa trilogia histórica e que apresenta pra gente fatos reais mesclados aí com uma história romanceada e fictícia. Fica aqui comigo então que eu vou te mostrar tudo sobre esse primeiro livro dessa trilogia maravilhosa de Ken Follett. Vem comigo, roda a vinheta! Olá pessoal, então eu vou apresentar para vocês a minha trilogia favorita. O Século, escrito aí pelo escritor britânico Ken Follett, é a minha trilogia favorita de um dos gêneros literários aí, o romance histórico, que mais me acompanha em toda a minha trajetória de leitora. Eu não costumo dizer qual é o meu gênero favorito, porque eu realmente não sei dizer. Acho que a gente tem momentos na nossa vida, tem momento que a gente está lendo mais romances, tem momentos que a gente está lendo mais clássicos, momentos de ficção científica, distopias, fantasia. Então eu não consigo dizer qual que é o meu gênero favorito, de verdade. Mas o romance histórico, que mescla aí uma história romanceada com ficção, com fatos reais históricos que aconteceram no mundo ou no nosso país, eu realmente gosto muito de ler e sempre estão presentes alguns livros desse gênero aí, né, em toda a minha vida literária. Então eu posso dizer que é o gênero que me acompanha desde sempre. Mas antes de dar sequência aí a esse vídeo, eu queria falar para você que é novo aqui no canal, já se inscrever aqui nesse botãozinho aqui embaixo vermelho e ativar o sininho para receber as notificações aí de vídeos novos, combinado? Essa trilogia, então, o Século, ela vai passar por todo o século XX. E eu vou falar hoje do primeiro volume, que é o Queda de Gigante. Não estou com o meu exemplar aqui, está emprestado para uma amiga, mas eu vou deixar aqui a capinha para vocês, tá? Esse é o primeiro, e depois tem o Inverno do Mundo, e depois tem Eternidade por um Fio. Podemos ver que todos são bem grossinhos, o primeiro também. O Queda de Gigante, que a capinha tá aqui, também é do mesmo tamanho, mais ou menos. O primeiro, se não me engano, tem em torno de 900 páginas. O segundo tem também em torno de 900 páginas. E o terceiro é um pouco maior, que tem 1070. Então vamos aí falar desse primeiro volume dessa trilogia maravilhosa de Ken Follett. O Queda de Gigante, ele vai falar então, vai passar ali em torno da Primeira Guerra Mundial, já ali no início do século XX. O segundo, que é esse aqui, Inverno no Mundo, vai abordar aí como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial. E o terceiro, que é Eternidade por um Fio, vai passar aí durante a Guerra Fria até a queda do muro, né? Então, ele realmente pretende contar pra gente durante todo o século XX. Vou falar sobre o tema mais pra frente, mas vai passar aí, em relação aos fatos históricos, vai passar aí por todo o século XX, pelas grandes guerras, e por tudo que isso implica, por todas as consequências
e vai mostrar como que as pessoas estavam vivendo em cada momento. Isso é muito legal. O trabalho de pesquisa desse escritor, eu vi uma pesquisa uma entrevista dele, que ele disse que ele, depois que ele fez, ele é um britânico, né? Então ele teria tudo para ter uma parcialidade ali para contar essa história, mas esse é um dos grandes diferenciais desse livro, que eu vi a isenção dele. E ele, nessa entrevista, ele falou que ele escreveu todo o livro e depois contratou 8 historiadores para revisar esses livros, essa trilogia, para ver se não tinha passado nenhum erro, nenhum equívoco ali dele. Isso eu achei fenomenal nessa escrita, nessa narrativa, que é justamente apresentar os fatos reais, os fatos históricos que de fato aconteceram no mundo, né, sem nenhum tipo de parcialidade, e mesclar personagens fictícios justamente para contarem essa história. Essa trilogia, então, é uma verdadeira aula de história, mas não é um livro de história, é um livro maravilhoso, é um romance maravilhoso que vai contar aí a história de 5 famílias. São 2 famílias britânicas, uma família americana, uma família russa e uma família alemã. Então, o bacana dessa história é que, além de passar pelo século todo, o século XX, contando ali todas as guerras, tudo que estava acontecendo ali no mundo, vai passar de geração para geração de cada uma dessas famílias, e a gente vai entender como que elas se interligam, quais são as relações ali entre essas famílias. Então é um romance que vai falar também sobre se apaixonar, sobre casar, sobre ir para a guerra, sobre ganhar e perder, sobre ganhar dinheiro e perder dinheiro, assim como um romance qualquer. Mas você sabe o que essa trilogia tem de diferente? O que mais diferencia essa trilogia do resto dos romances que são carregados com tudo isso que eu falei aqui? Então, é justamente isso. A história dessas 5 famílias, a gente vai entrar a fundo nas motivações de cada personagem, nas ideologias de cada personagem, nas lutas de cada personagem, e a gente vai, dessas 5 famílias, a gente vai ver que não tem um grande vilão ou uma grande vítima, estão todos ali lutando por alguns ideais. É a humanização desses personagens que estão ali envolvidos diretamente em todos os eventos que vão ocorrer, que faz dessa história, que faz com que ela seja extraordinária no meu ponto de vista. São as diferentes classes sociais ali lidando umas com as outras, a gente consegue entender as diferenças ali e os pontos de vista de cada personagem. Também isso é muito legal de ver, de nos envolver ali com essa história e entender um ponto de vista de cada um, mesmo que no primeiro volume a gente não vai entender o porquê que determinado personagem faz alguma coisa, lá no último ou no segundo a gente vai, pelo menos, se a gente não concordar, a gente vai pelo menos compreender as motivações desse personagem. Bom, mas hoje, como eu disse, eu vou falar só do primeiro volume, que é o Queda de Gigantes. Então, para a gente entender aí um pouquinho dessa história, a gente precisa entender como estava a Europa naquele momento pré-Grande Guerra, que é como a Primeira Guerra Mundial ficou conhecida, né? Porque até então não tinha tido uma grande guerra, ela foi a grande guerra que aconteceu ali no início do século XX. Os trabalhadores, eles estão ali em ebulição, porque eles não aguentam mais serem tão massacrados e tão oprimidos pela aristocracia, né? Principalmente em relação à força de trabalho ali, essa relação muito desequilibrada que estava sendo vivida naquele momento. Além disso, as mulheres estavam clamando por seus direitos, que eram muito pouco, ou na verdade nada, reconhecidos. Então elas estavam tomando a frente ali. Tem uma personagem central ali que desenvolve bem essa linha, essa temática dessa trilogia, e elas querem
melhorias para elas querem mudanças, elas querem ter voz, principalmente ali mais para frente aí nós vamos ver que elas querem ter voz, inclusive no meio político. E essa história de Ken Follett, na verdade, ele vai apresentar ali com brilhantismo, na minha opinião, a relação entre personagens fictícios e personagens reais. Então ele fala claramente assim, ele coloca alguns eventos, alguns episódios que aconteceram na história e coloca ali um personagem fictício justamente para mostrar aquilo. Ele romanceia alguns fatos que de fato aconteceram. Na verdade, nessa entrevista que eu vi dele, ele falou que tudo que ele colocou, assim, todos os episódios de fato aconteceram, mas ele foi inserindo o romance que, né, ele queria construir e aproximar o leitor do que tinha acontecido de fato. E a gente vê essa aproximação justamente colocando personagens que possam causar ali uma empatia, que possam balançar ali o coração do leitor, que possam fazer o leitor sentir junto com aquele personagem aquelas coisas que estavam acontecendo. Então esses personagens, eles vão passar aí pela Grande Guerra e pela Revolução Russa aí da década de 1920 e vão sofrer todas as consequências daquele episódio. Na verdade, aquela sociedade do mundo, né, como um todo, nunca mais voltou ao normal depois dessa Primeira Guerra Mundial. Então, mesmo a Primeira Guerra Mundial tendo um fim, existiu uma permanente desconfiança ali do mundo inteiro em relação os outros possíveis conflitos que pudessem vir a acontecer. Para mim, aí, a grande protagonista desse livro e da trilogia é a Ethel, que na verdade ela é a filha ali da família Williams. Eles são uma família de trabalhadores ali de Gales do Sul e eles trabalham inclusive numa mina de carvão ali, um trabalho precaríssimo, com condições insalubres aí de trabalho. Inclusive o livro começa contando essa história ali dessa mina de carvão, do primeiro dia de trabalho do Billy, que é o irmão da Ethel. E toda a família ali, toda aquela região era de trabalhador dessa mina. E a Ethel, ela conseguiu um emprego como governanta na casa do conde Fitzherbert. Não sei se é assim que se pronuncia. Ele, inclusive, a sua família ali, é a dona da mina de carvão. E ela foi trabalhar aí dentro dessa casa. E aí toda a conexão e a ligação entre essas duas famílias começam ali no momento em que Ethel vai trabalhar dentro dessa casa ali de aristocráticos, de pessoas muito, muito ricas, muito diferentes da situação financeira da família dela. E a ligação dessas duas famílias, ela vai trazer consequências aí para essa narrativa que vão durar aí pelo século inteiro. A gente vai ver consequências aí até o final do livro. A gente vai ver uma ligação entre essas duas famílias. Eu não posso falar aqui o que é de fato, porque eu não quero dar nenhum spoiler ou dar nenhuma dica do que vai acontecer. Eu quero muito que você leia essa trilogia, porque ela é maravilhosa. Esses livros são excelentes e tem uma narrativa muito gostosa de ser lida. Então eu não vou ultrapassar esses limites para não dar nenhum spoiler para vocês. Então essas são as duas famílias que eu falei da Grã-Bretanha. Então vamos também falar aí de uma família da Rússia, dos irmãos órfãos Grigori e Lev. Eles tiveram desde sempre uma vida muito difícil, uma vida muito dura, e cada um seguiu o seu caminho, né? Um queria sonhava com aquele sonho americano que era apresentado para todo mundo, então ele foi atrás desse sonho americano, tentou de todas as formas ir para os Estados Unidos, e nesse caminho vai ser um caminho difícil para ele também, que é o Lev. E o Grigori, que na verdade ele sofreu bastante também na sua vida. A gente vai ver várias coisas acontecendo aí nesse livro. E ele se juntou aí à Revolução dos Bolcheviques.
e aí vários percalços também na sua vida, na sua trajetória, que a gente vai ver ao longo dessa história. A gente vai ver também a história do Walter, é um alemão que ele foi obrigado, né, a se separar do seu grande amor por causa da guerra. Seu grande amor era a irmã do conde, que eu falei, o conde inglês que eu falei há mais tempo. Ele como alemão, ela como inglesa, ali eles se viam em lados opostos nessa guerra. Então ele acabou sendo obrigado a se separar desse grande amor, e isso tem várias consequências aí para as duas famílias, e muita coisa vai acontecer no decorrer dessa trilogia, mas o Queda de Gigantes, eles começam dessa maneira. Tem também o americano Gus Dever, que na verdade é assessor aí do presidente Wilson, então a gente consegue entender aí a ligação entre personagens fictícios e personagens reais, a gente pode perceber nessa relação. E ele também, que sempre buscou a paz, sempre tentou evitar qualquer tipo de conflito, era um cara super da paz. Ele se vê envolvido nessa guerra e também sofre várias consequências aí no decorrer dos anos, no decorrer aí do século XX. Essa família também vai ter muitas consequências dessas guerras. Bom, então essas são as 5 famílias que eu falei que vão passar aí nesse século XX. E as cidades onde essa história é ambientada, ela é passada na verdade em várias cidades. Então são elas: Londres, São Petersburgo, Berlim, Paris e Washington. Que aí cada uma com seus personagens, a gente vai vendo como que a guerra vai construindo, como essa teia, esse emaranhado de conflitos, ele vai aí se consolidando e construindo, e como as coisas vão acontecendo. No Queda de Gigantes, é a Primeira Guerra Mundial, a gente tem uma impressão ali que essa guerra poderia ter sido evitada, mas infelizmente a gente sabe que não foi assim que aconteceu, e a guerra teve início trazendo bastante consequência aí para o mundo inteiro, e né, a gente vendo esse romance para essas 5 famílias. A Primeira Guerra Mundial, então, como a gente sabe, foi ali nos primeiros anos do século XX ali, né? Antes foi em 1914, 1915, estava iniciando ali 1916, e a gente pôde perceber que esse derramamento de sangue continuou por todo o século XX. E isso, infelizmente, não é um spoiler, a gente sabe que isso aconteceu de fato, né? E como eu disse, o Ken Follett, ele falou exatamente o que aconteceu, a parte histórica do livro é exatamente como aconteceu. Então a gente sabe que realmente as guerras todas que aconteceram aí trouxeram muitas consequências para todo mundo, para todas as famílias que estavam envolvidas e diretamente ligadas. Os soldados, a gente vai ver aqui, a história vai contar bastante a linha de frente de batalha, como que era, o que eles estavam passando. Então é muito assim, é meio triste de ver, tem várias cenas aqui difíceis de serem lidas. Bem, eu vou parar por aqui, não vou contar mais a história em si desse romance, porque eu quero que vocês saboreiem aí as delícias que o Follett vai apresentar nessa história. Então eu quero que você coloque esses livros aí na listinha de leitura. Sei que são calhamaços mesmo, são livros difíceis de serem lidos justamente por serem muito grandes, mas eu gostaria muito, eu indico muito que vocês leiam, porque esses são 3 dos melhores livros que eu já li na minha vida. Então eu vou finalizar essa parte da história, mas eu gostaria de fazer algumas ponderações para vocês. Uma é que vocês, eu acho que puderam perceber aí que eu sou apaixonada por romance histórico, mas romance histórico que de fato vai me contar alguma história, vai me apresentar um contexto histórico. Eu gosto muito de história, então eu me envolvo em toda essa trama que fala de fatos que aconteceram, eu sempre me envolvo nisso.
Então eu gosto muito. Inclusive, se vocês tiverem alguma indicação de livro nesse sentido, nesse gênero, já deixa aqui nos comentários como indicação para eu colocar nas minhas leituras, tá? E queria saber de vocês também, se vocês gostam desse tipo de livro, desse gênero literário, deixa aqui nos comentários, porque até para eu colocar alguma programação no canal pensando nesse gosto de vocês aí, deixa aqui no comentário para mim. E o segundo ponto que eu queria mostrar e que eu queria assim falar com vocês, que é o quão bacana é a questão literária de humanizar situações que já aconteceram, alguns fatos históricos que aconteceram. A literatura tem o poder de humanizar isso tudo e mostrar pra gente de uma forma muito mais humana, né? Quando ela apresenta alguns personagens, a gente se aproxima daquela história. É muito diferente de como a gente aprende a história na escola. A gente aprende, muito provavelmente, pelo menos na minha época foi assim, numa linha do tempo, falando os eventos que aconteceram, e a gente anota aquilo ali, pronto, e não se envolve. Então, a literatura nos permite isso, permite que a gente de fato mergulhe nos acontecimentos passados do nosso mundo aí, ou do nosso país. O Brasil não estava diretamente ligado, mas outros tantos livros aí falam do nosso país. Então, isso que eu acho assim muito legal da literatura, a capacidade de nos humanizar, de nos mostrar que aquela história aconteceu, mas nos aproxima dessa história, faz a gente viver aquilo junto com os personagens. Então, principalmente depois que eu li essa trilogia, eu me sensibilizei muito com as questões todas que foram abordadas aí, tanto no primeiro livro quanto no segundo livro, que aliás começa com um soco no estômago, mas eu não vou contar aqui porque daqui a um mês eu vou fazer resenha desse segundo livro. E o terceiro livro, da mesma maneira, tem outras questões ali, a questão da Guerra Fria, um momento nos Estados Unidos ali, 1960, um momento de muito racismo. Então isso tudo a gente vai a gente vai entrando naquela história de cabeça e vai sentindo as dores dos personagens, que nada mais são do que as dores nossas mesmo, né? Das pessoas que realmente viveram aquilo ali. E assim, o interessante aí desses romances históricos, principalmente aqui, vou dar um exemplo aqui do século dessa trilogia, é justamente nos mostrar que em caso de guerra não existem vencedores, são todos os envolvidos perdedores, porque as consequências são muito cruéis. O que as pessoas desses livros aqui passaram, que na verdade são representações de outras tantas vidas aí, o que essas pessoas passaram são coisas que a gente fala assim, gente, nenhum ser humano no mundo deveria passar, né? Então, esse é o poder da literatura, de nos aproximar da nossa realidade, mesmo sendo uma ficção, né? Que vai contar, na verdade, todos os fatos históricos que realmente aconteceram, mas são personagens mesclados aí com personagens reais e fictícios, mas a gente se envolve muito com os personagens que não existiram, justamente porque elas estão vivendo aquilo tudo, e a gente cria uma empatia, que é uma coisa que é, na verdade, um poder da literatura. É isso, gente. Eu super indico essa trilogia, né, do Ken Follett, O Século. Vou mostrar mais uma vez aqui. O primeiro, como eu disse, não está comigo, e os outros dois estão aqui. Eu sei que são livros enormes, né? Mas são difíceis de serem lidos por serem grandes, mas a narrativa é tão envolvente, tão viciante, que a gente não quer parar de ler. Então quando eu li assim, eu embalei, claro que eu demorei um tempo para ler os 3 livros, mas eu li, acabei um, já fui pro outro, e acabei o outro, já fui pro último, porque é uma narrativa muito envolvente e muito viciante. Então eu super indico, espero assim realmente que vocês leiam e que vocês gostem.
E se vocês já leram, deixa aqui nos comentários também o que vocês acharam aí dessa trilogia, se vocês tiveram essa mesma impressão minha, esse mesmo envolvimento aí com essa história, deixa tudo aqui pra mim que eu quero ler depois, combinado? Como eu disse anteriormente, na segunda quinzena aí de julho eu vou falar do segundo volume dessa trilogia. Eu vou tomar um cuidado aí de não dar spoilers, mas eu vou falar desse segundo volume aqui, porque aí nós vamos acompanhar em agosto, na segunda quinzena também, eu falo desse último volume dessa trilogia, tá? Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar aqui no box de descrição os links dos 3 livros para você comprar, se você tiver interesse. Se você ficou interessado aí nessa leitura, você compre, por favor, aí por esse link que eu deixo, que é o link da Amazon, aqui, link do canal. É uma forma que vocês ajudam bastante aí o canal. E se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like aqui, compartilhe com os amigos, compartilhe por WhatsApp. Vão me ajudar a fazer esse canal crescer, para eu trazer mais conteúdo de qualidade para vocês, tá? Espero realmente que vocês tenham gostado e muito obrigada por terem ficado até aqui comigo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.